Daniel, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente aqui de Cachoeira do Sul tem uma nova diretoria e também um novo presidente. Juliano Conzen assume a função a partir deste ano e segue até o ano de 2022 à frente desse núcleo, desse grupo de pessoas que principalmente atuam juntamente nas ações voltadas ao meio ambiente aqui do município. Juliano está aqui ao meu lado para falar sobre as iniciativas, né, Juliana? Agora você à frente desse grupo de gestão aqui em Cachoeira do Sul. Primeiramente, qual é o grande desafio nesse primeiro momento, agora em 2021 e também pensando em 2022, nessas questões ligadas ao meio ambiente? Boa tarde. Boa tarde. O CONDEMA tem como objetivos para esse biênio, né, que foi escolhido o novo núcleo de coordenação, é de melhorar as questões que envolvem a política ambiental do município, né? Temos aí resoluções que o próprio CONDEMA já expediu e a legislação ambiental municipal ela vem de longa data e como tivemos alterações relevantes, né, frente à legislação de âmbito estadual e federal, então seria uma das propostas que esse novo núcleo tem para apresentar ao município, né, essas alterações que envolvem na política ambiental do município, né. Tá certo. Juliana, agora no último sábado foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Tem alguma situação aqui em Cachoeira do Sul que vocês olham com mais atenção? Até eu recordo que na sexta-feira a gente fez uma entrevista com um especialista em meio ambiente. Ele citou aqui no Rio Grande do Sul o bioma dos Pampas, né? Que é uma situação que digamos assim, eles olham com mais atenção. Aqui em Cachoeira do Sul tem alguma situação específica? Até o momento não surgiu, né, tanto para a Secretaria do Meio Ambiente quanto para o CONDEMA algum problema assim, ou alguma atenção em especial na questão ambiental referente aos ecossistemas e os biomas que são apresentados no município, né? A questão do bioma Pampa é relevante porque se considerar o mapa de ocorrência do bioma Mata Atlântica dentro do limite administrativo do município, levando em consideração esse mapa que foi elaborado por uma lei federal, o bioma Mata Atlântica ele se encontra em torno de 30% apenas da área territorial do município. O restante seria zonas de transição entre esses dois ecossistemas, né, o Mata Atlântica e o Pampa, e demais região sul do município, assim, a questão do Pampa em si. Então, frente a essa distribuição, o bioma Pampa ele é bem mais abrangente dentro do nosso município quanto à questão do bioma Mata Atlântica. E o meio ambiente, Juliana, ele abrange não só a parte vegetal, mas a parte animal, né? Agora você falou uma situação específica, mas eu recordo que a gente vive aqui em Cachoeira do Sul e principalmente as cidades banhadas ao Rio Jacuí, a palometa, né? Uma espécie invasora. O Conselho tem a noção desse risco, dessa espécie que chegou de vez aqui no Rio Jacuí? O Conselho foi chamado, né? Ainda eu na condição de presidente interino, para uma reunião, né, para tratar especialmente dessa questão, que a gente sabe que é uma espécie exótica, né, que ela não ocorre naturalmente na bacia hidrográfica em que o Rio Jacuí se encontra, né, ela tem sua origem na bacia do Rio Uruguai, e como é uma espécie exótica que foi introduzida, ela pode causar grandes impactos ambientais referente à fauna, né, de peixes do nosso rio. E o CONDEMA foi convidado para participar desse grupo de trabalho nessa questão do controle, né, de primeiramente diagnosticar quais os locais onde está havendo ocorrência dessa espécie e a partir daí, em cima desse diagnóstico, se elaborar estudos ou até formas de se combater, né, a expansão, né, para demais locais e até o crescimento populacional desses peixes, né. O CONDEMA vai participar, né, assim que esses levantamentos forem realizados, na questão do assessoramento, né, que é uma das funções que o Conselho tem, e a deliberação desse assunto dentro do próprio Conselho, com os demais órgãos que são por ele representados, né.
A atuação do CONDEMA, ela é paralela na zona urbana e na zona rural, ou tem mais o foco aqui para o município na zona urbana? A gente não tem como distinguir, né, o meio ambiente, né, o que é urbano do rural. Claro que existem suas especificidades, né? O meio urbano tem a conformação do ambiente diferente da zona rural, que onde existem áreas mais preservadas e conservadas, né, mediante do que as propriedades rurais apresentam. Mas a ideia do CONDEMA é de abordar o meio ambiente em toda a extensão do territorial do município, né? Não só, né, separar questões urbanas do que rurais. Mas a questão dentro do município, da zona urbana, é onde ocorrem principalmente as questões de maiores impactos ambientais, né? Então vai se ter uma atenção especial justamente nessa questão, no que envolve o licenciamento ambiental dessas atividades, né, impactantes locais aqui do município. A pandemia ela atrapalha um pouco, mas depois da situação de normalidade, o CONDEMA pensa em fazer reuniões, encontros para debater o meio ambiente aqui em Cachoeira? O CONDEMA tem por regimento, né, e pela própria lei que criou ele e pelo regimento interno, ele possui todas as terças-feiras, né, de cada mês, as primeiras terças-feiras, as reuniões ordinárias. E reuniões extraordinárias assim, né, que necessárias convocadas, tanto pelo próprio prefeito, quanto pelo presidente ou pela grande maioria dos conselheiros. Então o CONDEMA sempre procurou se reunir para debater essas questões. Este ano, no caso da troca, né, da eleição do núcleo de coordenação, foram realizadas apenas duas, né, duas reuniões, uma extraordinária e a outra ordinária, onde foi escolhida o novo núcleo de coordenação. Mas a intenção é de seguir o que é determinado pelo regimento, né, todas as primeiras terças-feiras de cada mês, de se encontrar, mesmo que remotamente, né, para debater e deliberar sobre as questões ambientais do município. E o CONDEMA tem uma atuação muito próxima à Secretaria do Meio Ambiente, né? Principalmente nas questões de movimentação, intervenções, o Conselho ele dá o norte para a Secretaria. Sim, ele deve, né, justamente pelo esse assessoramento, né, e pela grandes órgãos e entidades lá representadas que possuem, né, um conhecimento técnico, não especificamente na área ambiental, mas tanto na parte jurídica quanto na parte administrativa, e conhecimento popular, de certa forma, é representado lá dentro também do CONDEMA. E assim a gente quer procurar nessa nova gestão aí que a gente tem, esses 2 anos pela frente, de propor melhorias, né, no que diz a questão da legislação ambiental do município aqui. Tá certo. Daniel, conversei então com Juliano Conzen, ele que é o novo presidente do CONDEMA, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente aqui de Cachoeira do Sul, atuação até o ano de 2022, principalmente na questão envolvendo o meio ambiente, zona urbana, zona rural e atuação do Conselho frente a essas questões. Eu volto com você.